Olá, boa noite, tudo bom? É um prazer falar com vocês. Os pastores pediram a mim e a minha esposa Bia para dirigirmos nesta noite o culto e ficou da minha responsabilidade trazer uma pequena meditação. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus falou através da tua palavra comigo e tenho a certeza que vai falar com você também. Por isso eu peço que você assista esse vídeo até o final, que abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar em nossas vidas. O texto que iremos meditar nesta noite, ele está lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tiago aponta para nós um advogado que é justo. Esse advogado é chamado Jesus Cristo. Ele está junto ao Pai. Que privilégio é sabermos que cada um de nós temos à nossa disposição um advogado. Esse advogado Jesus Cristo. Como advogado de profissão que sou, diariamente vou à presença do juiz através de petição e algumas vezes até pessoalmente, e para representar meus clientes, Esse é a principal função do advogado, que é representar. Ou seja, o cliente no sistema jurídico atual no Brasil, ele não tem acesso diretamente ao juiz, ele necessita da representação do advogado. Em algumas exceções, como o juizado especial, ele pode ir pessoalmente, mas no decorrer do processo, ele certamente precisará, em grau de recurso, de um advogado. Então, o papel do advogado é representar alguém perante o juiz. Esse é o papel. O advogado, então, tem um papel de representação. O apóstolo Tiago, conhecendo o papel do advogado, ele diz que todos nós que podemos e queremos ir a Deus, ao Pai, precisamos de um advogado. Ele diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Esse é o nosso advogado. Então nós temos aqui, nesse tribunal, que vamos chamar de tribunal celestial, três: Jesus, que é o nosso advogado; Deus, chamado aí de um Pai, é o nosso juiz; e nós temos Satanás, que é o acusador, aquele no sistema nosso, muitas vezes o promotor de justiça, Satanás, o acusador. Todo advogado, para representar seu cliente, ele precisa ser escolhido por esse cliente, precisa que esse cliente confie nele e que ele seja nomeado por esse cliente para lhe representar perante o juiz através de uma procuração. O cliente tem que confiar ao advogado a sua defesa, tem que confiar ao advogado tudo que ele almeja perante o juiz. Não é incomum que muitas vezes perante o juiz, quando o advogado vai defender o seu cliente, ele é surpreendido por alguma coisa que esse cliente fez e que esse advogado não soube. Às vezes, esse erro, alguma coisa que o cliente fez, é relatado até pelo acusador na hora. E você, como advogado, é pego de surpresa e vira para o cliente e diz: você não me disse isso. Isso já aconteceu até comigo. Certa vez, fui contratado por uma pessoa para entrar na justiça contra uma referida empresa. Ele pleiteava um valor referente a dano moral, alegava que a empresa tinha negativado o seu nome no SPC sem que ele houvesse comprado qualquer coisa naquela empresa. E aí foi assim, nós fizemos o processo, marcou-se a audiência. No dia da audiência, sentados à frente do juiz, eu coloquei que ele estava pedindo ressarcimento por dano moral e a retirada do seu nome do SPC, porque ele não havia comprado nada daquela empresa, que ele nunca havia entrado naquela empresa sequer. Foi quando fui surpreendido pelo advogado da parte contrária, que trouxe um recibo assinado por ele de compra, um contrato assinado pelo meu cliente de compra, e aí eu não tive o que fazer para defendê-lo.
porque ali estava a prova que ele realmente tinha comprado, mas ele tinha negado informação a mim como advogado, tinha mentido para mim, tinha escondido alguns fatos ocorridos, e aí eu não pude defendê-lo. Você e eu precisamos confiar em Jesus Cristo como nosso advogado. Precisamos contar os nossos medos, as nossas angústias, os nossos sonhos, para que Ele possa interceder por nós perante o Pai. Não há evangelho sem confissão, não há cura sem confissão. No livro de 1 João, o apóstolo João diz, no capítulo 1, versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O apóstolo João aqui chama a atenção por negativismo dos erros. Há muitas pessoas que vivem se autoafirmando sem erro, sem pecados, sem nunca ter ofendido alguém, sem nunca ter errado, estando sempre com a verdade do seu lado. A palavra de Deus diz que quando nos colocamos desta forma, enganamos a nós mesmos, porque somos pecadores e erramos todos os dias, somos pecadores e falhos. Por isso, se afirmarmos para nós mesmos que somos perfeitos, que somos melhores do que os outros, que não pecamos, fazemos-nos enganadores de nós mesmos. E no versículo seguinte, versículo 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, é necessário confessar. Abra o seu coração com o seu advogado, que é Jesus Cristo. Conte a Ele o que lhe aflige, tudo que te traz medo, tudo que te traz angústia, tudo que tira a sua estabilidade emocional. Conte, confesse para o seu advogado, para que ele possa te representar perante o Pai. O verbo confessar significa declarar, revelar, contar, reconhecer a verdade. A confissão também, a Bíblia nos diz que a confissão traz cura. Quando confessamos alguns pecados, alguns sentimentos que guardamos, é como se retirássemos um saco de cimento sobre os nossos ombros. Quantas vezes em filmes acontece isso? Alguém que chega depois de confessa um crime, ele se sente leve, se sente, mesmo sendo detentor e merecedor da punição, ele se sente no seu interior aliviado. Confessar é declarar, é contar que estamos sentindo. Desabafar, a palavra desabafar significa retirar o bafo, sair e deixar abrir e deixar sair o que nos asfixia. Tiago 5,16, o livro de Tiago 5,16 diz a palavra de Deus: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. O apóstolo Tiago aqui também nos dá uma receita de uma terapia da confissão, para curarmos os nossos males, sermos curados dos nossos males pela confissão uns aos outros. O texto nos diz que é uma confissão mútua, ou seja, eu confesso a você, você confessa a mim, uns aos outros. Isso dá o sentido que todos nós temos as mesmas doenças, as nossas necessidades, todos nós temos algo a confessar, não há ninguém melhor que o outro. Por isso, se você tem um amigo, se você tem alguém que possa se abrir e ouvir desse alguém as suas queixas, as suas lamúrias, as suas dificuldades, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar uns aos outros e orar uns pelos outros para que consigamos a cura. Não a cura física, mas a cura espiritual também, não só a cura física, mas a cura espiritual, aquela que mais atormenta as nossas vidas. Quantos hoje, principalmente os que têm recurso, buscam alívio de suas dores nas consultas semanais com o psicólogo? Esse profissional, o psicólogo, o terapeuta,
tem sido muito requisitado, principalmente nesse período de pandemia, muitas vezes dando consultas online. Ali no psicólogo, você abre a sua vida, você põe para fora as suas angústias, você fala de você, de alguém que você é, de quem você é, de como se sente, você fala o que lhe aflige, o que lhe angustia. No psicólogo você é você mesmo e você fala. O tratamento no psicólogo tem como base verbalizar o que está dentro, desabafar o que está abafado. Ou seja, a ciência comprova o que a Bíblia diz: confessar, falar, verbalizar aos outros o que estamos sentindo nos traz cura, nos traz alívio. Nós temos também um exemplo, o confessionário católico. Quem nunca ouviu falar que na Igreja Católica tem um lugar chamado confessionário? É onde aquelas pessoas, os católicos, vão ali e entram. Muitas vezes a igreja está aberta o dia todo, e naquele período elas entram naquele local, fecham as portas, e o padre, estando do outro lado, confessam as suas lutas, seus pecados, as suas angústias, abrem o seu coração. Sabemos que o padre, mesmo sendo um sacerdote de Deus, um ministro de Deus, não tem legitimidade para perdoar os pecados ali confessados. Mas as pessoas saem do confessionário mais leves, diminuídas em suas cargas, em seus pesos. Eles simplesmente confessam, e isso lhe traz cura, lhe traz alívio. Voltando ao Jesus, o advogado justo, ele é o nosso representante perante Deus. Então, é necessário que você conte tudo para Jesus. Conte a Jesus tudo o que está se sentindo, tudo o que está acontecendo. Conte do seu passado, da sua infância, dos seus traumas, das suas angústias. Às vezes, angústias da infância. Conte a Jesus, abra o seu coração. Fale: Senhor, eu era assim, quando eu era criança, passei por isso. À medida que for relatando o seu passado, aproveite e vá perdoando aqueles que lá no passado te ofenderam, te fizeram mal. Talvez essas pessoas estejam até bem próximas, talvez até de sua família. É necessário ir lá no passado, confessar esse Jesus e perdoar essas pessoas. Conte também o seu presente. Como você está vivendo hoje, o que está sentindo, qual a sua realidade, como pai, como mãe, como filho, como avó, como chefe de família, como empregado, como talvez desempregado, como patrão, como funcionário, como irmão de igreja. Conte a Jesus o seu hoje. Qual a sua realidade hoje? Conte ao Senhor Jesus o que você quer para o hoje, o que você está vivendo hoje. Conte sobre as suas expectativas também no futuro, o que você almeja para você e para aqueles que você ama, quais os seus planos, quais as dificuldades você está tendo de avançar, se você está desistindo do futuro, de algumas metas, e por que está desistindo. Você precisa olhar com esperança para frente, sabendo que Deus tem algo muito maior para você, que Deus tem um horizonte aberto à sua frente. Conte, se você talvez não tem expectativa do futuro, conte ao Senhor Jesus também, conte ao seu advogado. Ele quer te representar perante o Pai. Chame seu advogado para entrar naquele cômodo da sua alma, onde você guarda os entulhos que te fizeram mal e que você insiste em deixá-lo lá. Você não quer desfazer desses entulhos. Afinal, como você vai se justificar dos problemas que você está passando, se não com aqueles entulhos do passado? Deixe que Jesus entre, que limpe a sua alma, que abra janelas para entrar o ar da esperança, do perdão e de uma nova experiência de vida. Abra o seu coração para o Mestre.
O nosso advogado Jesus, ele nos representa perante o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, você tem em Jesus o maior dos psicólogos, o maior dos terapeutas, mas é preciso confessar, é preciso falar, confiar, dar a Ele uma procuração para te representar perante o Pai. Mas uma coisa é certa, se você não confessar, se você não falar para Ele os seus medos, as suas angústias, as suas decepções, esse Jesus não vai poder te ajudar. Para terminar, sei que a vida, muitas vezes para alguns de nós, não tem sido fácil, tem nos machucado, mas eu e você temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Só Ele pode te defender, me defender, só Ele pode me curar e te curar. Se você contar tudo para Ele, confiar tudo a Ele, Ele é poderoso para mudar a sua vida, para mudar as suas expectativas. Por isso, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. E diferente dos outros tribunais, quando confessamos, não somos condenados. Quando confessamos, somos absolvidos. Quando confessamos, somos libertos e lavados. Por isso, tenha prática, converse com alguém, fale das suas angústias. Se não consegue, fale diretamente para o seu advogado maior, o justo, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Permita-me orar nesse momento. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, por esta noite, por esses momentos e pela Tua palavra, Senhor, que nos adverte a estarmos sempre no Teu altar, confessando os nossos pecados. Todos nós somos falhos, imperfeitos e precisamos do Seu perdão. Que Tu possa, Senhor, nos representar perante o Pai, levando as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas angústias, os nossos familiares. Que possa levar, Senhor, perante o Pai, as nossas dores. Nós temos confiado em Ti, Senhor, e continuaremos confiando em Ti. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Para mim tem sido um prazer estar de volta neste lugar, os atos do Senhor, já 12 meses sem, e que Deus possa brevemente nos trazer todos de volta para a casa do Senhor. Deus continue nos abençoando.